Fala galera, tudo bem com vocês? Então hoje aí, estamos iniciando a nossa terceira matéria aí do módulo de Fundamentos da Instrumentação, que é a introdução bem básica aí sobre desenho técnico, que daqui para frente, nos módulos específicos, vai ser indispensável o conhecimento de vocês com a leitura e interpretação de desenhos técnicos. Então, nós já falamos sobre unidades de medidas, instrumentos de medidas, e agora o desenho técnico. Vocês vão ver que uma coisa depende da outra. Então, você precisava conhecer as unidades de medidas para fazer a medição, e agora você vai precisar conhecer a questão da medição associada às unidades de medidas para a elaboração de desenhos técnicos, para leitura. Tranquilos? Então, introdução aí a desenho técnico, certo? Vamos lá, primeiro aí bem básico, que é o desenho técnico. Primeiro de tudo, vocês têm que entender que o desenho técnico, temos desenhos técnicos e temos desenhos artísticos. Desenhos artísticos vocês estão conhecidos desde o ensino primário aí, desenhar ali uma montanha, duas casas, as vaquinhas, as flores, tudo mais. Partindo aí para mais recente, vocês têm desenhos que vocês veem em museus, veem em fotografias, etc. Então vamos lá, desenho artístico e desenho técnico. O desenho artístico reflete o gosto e a sensibilidade do artista que o criou. Então vai expressar emoções, sentimentos da pessoa que está criando. Já o desenho técnico tem como função transmitir com exatidão todas as características que um determinado conjunto, um objeto representa, certo? Então eu tenho duas imagens aqui, o rosto de uma mulher desenhado e uma peça aqui para ser fabricada, ok? Então, desenho técnico aí, aprofundando, é a forma de representação gráfica mais usada para ilustrar instrumentos de trabalho como máquinas, peças, ferramentas, conjuntos de montagem em uma determinada indústria, em uma determinada ocasião, certo? Então, falando um pouco sobre a razão e importância, eu gostaria que vocês imaginassem aí que vocês tenham que fazer uma determinada peça aí no serviço de vocês, ou até mesmo na escola. As informações para ela vão poder ser passadas da seguinte maneira, de quatro maneiras. Uma descrição verbal, uma fotografia, um modelo ou até mesmo o desenho, certo? Vamos analisar aí cada um de vocês. Eu gostaria que cada um de vocês aí imaginasse aí uma peça cilíndrica com um ressalto de 2 centímetros ao centro e somente falando. Vocês concordam comigo que a palavra não seria o bastante para transmitir a ideia dessa peça, certo? Mesmo que ela não fosse muito complicada, correto? Ficaria difícil de eu explicar para vocês. E se fosse uma peça mais complicada, ao fim da minha explicação do que eu gostaria de ter, vocês não teriam lembranças totais do que eu pedi no início. Então eu creio com vocês aí juntamente comigo que uma descrição verbal de uma peça seria impossível de se fazer, correto? Temos aí a questão agora da fotografia. Embora ela seja transmitida aí uma grande ideia, ela transmite bem a representação da peça, de como ela eu não consigo ter dimensões, eu não consigo ter tamanhos exatos de qual a peça deve ter, correto? Logo, a fotografia ela não resolve completamente o nosso problema. E agora vamos citar um exemplo aí que é bem utilizado às vezes na indústria, que é quando você recebe um exemplo de uma peça. Então o modelo até certo ponto ele vai resolver seus problemas, mas nem todos. Temos até um exemplo aqui da fotografia. Imagine você recebendo aí o eixo de um navio para executá-lo. Além disso, a peça que vocês vão ter que fabricar muitas das vezes está quebrada ou até mesmo ainda não existe, o que impossibilita aí você receber uma análise dela para realizá-la. E por último aí sobre a sua razão e a importância do desenho técnico, nós temos aí você realmente recebendo o desenho, correto? Então vamos através
do desenho é que se pode, com clareza e precisão de maneira simples, transmitir todas as ideias de forma e dimensão de uma peça. Além disso, há uma série de outras informações necessárias que somente o desenho pode ter, tais como o material do que a peça deve ser feita, acabamento da superfície e as tolerâncias das suas medidas. Então, dessas maneiras que vocês têm de representar uma peça, o desenho técnico se torna a forma, a razão, a importância ideal para vocês trabalharem no dia a dia. Correto? A conclusão da problemática nossa aí. O conhecimento do desenho é indispensável a todos aqueles como você, terão a necessidade de executar tarefas da indústria, dando condições de ler e interpretar com segurança desenhos técnicos, executar traçados à mão livre, como o esboço ou croquis. Vocês vão ver aí que quando vocês estão no meio de campo, vocês estão passando ali, notar a precisão, a necessidade de uma peça que está quebrada. Você pode tirar ali mesmo o papelzinho do bolso com a caneta e fazer um croquis bem inicial ali, que é o desenho primordial que vocês vão ter no desenho técnico, certo? Dando condições de conhecimentos básicos, fazer um desenho com instrumento ou desenho rigoroso, que é a utilização de instrumentos de medidas, instrumentos que ajudam a desenhar, como prancheta. Hoje em dia não se utiliza mais, correto? Hoje em dia se utiliza mais softwares para o desenho. E criar hábitos de ordens nos trabalhos, sendo elementos de cultura para a educação geral. Então, através do desenho técnico, vocês também vão poder exigir um certo nível de qualidade no que for passado a vocês e o que for passado a outros. Isso aí, para a cultura da empresa, é interessante, pois se cria uma educação entre os funcionários, entre um e outro, e uma padronização, certo? O grau de elaboração do desenho técnico, ele pode ser um esboço, então ele serve de base para a elaboração do desenho preliminar. Vocês também vão encontrar a palavra para esboço como croquis. Eu citei para vocês, então vocês são ali são responsáveis por fazer desenhos técnicos, vocês são aqueles pessoal que vão trabalhar com a elaboração de projetos. Então vocês vão estar lá no escritório de vocês, o mecânico ou o eletricista chama até o local. Chegando lá, você vai fazer um esboço ou um croquis do que vai ser desenhado, do que vai ser projetado. Então não se assustem se vocês encontrarem essa outra palavra aí, ó, palavra croquis, certo? O desenho preliminar, ela é uma etapa intermediária do processo de elaboração do projeto, que ainda pode sofrer algumas alterações. Então vocês já foram até o campo, fizeram o croquis, fizeram o esboço, certo? Chegaram no escritório de vocês e vão fazer um desenho preliminar, que é ali onde vocês vão colocar todas as ideias, todas as normas, certo? Vão levar até o seu superior, até o solicitante da peça, e vai ver se tem algo que deve ser mudado, correto? Então esse é o desenho preliminar. Ele está quase pronto, porém ainda pode sofrer alterações. O desenho técnico definitivo ou desenho para execução. Ele contém todos os elementos necessários para a compreensão do executante. Tanto pode ser feito na prancheta como no computador. Ele deve atender rigorosamente a todas as normas técnicas que dispõem sobre o assunto, certo? Então vocês fizeram o esboço, fizeram o preliminar, levaram até o seu superior, o solicitante da peça. Ele vai falar que está ok, então você vai fazer o desenho técnico definitivo, colocando ali dentro de todas as normas para cotagem de linhas, representação de escala, as normas nas quais as NBRs exigem da gente, certo? E aí você vai realizá-lo na prancheta ou no computador. A prancheta hoje em dia eu creio que esteja extinta, pois eu lembro que há muito tempo, acho que o AutoCAD foi criado no ano de 1990 e pouco, então o AutoCAD, que é o principal software de desenho, já está no mercado há muito tempo e as pranchetas foram deixadas de
de lado. Então temos o desenho aí com grau de detalhe, ou desenho de produção. Esse desenho de componente isolado ou de uma parte de um todo, geralmente é utilizado para a sua fabricação. Então eu tenho ali todo o desenho de uma peça e eu extraio uma parte dela, um detalhe para ser desenhado, entendeu? Então ele pode ser uma engrenagem separada de uma caixa de marcha, por exemplo. Então temos o desenho de conjunto ou desenho de montagem. Isso é muito utilizado na prática, pois é um desenho mostrando vários componentes que associam a forma de um todo. Geralmente é utilizado para montagem e manutenção. Aonde vocês podem encontrar isso aí? Em manuais de instalação, quando vocês compram ali, por exemplo, um guarda-roupa. Aquele desenho que tem ali é um desenho técnico e é um desenho de conjunto, que ele vai te explicar, ó, tal peça você coloca encaixada em tal lugar. Então ali ele vai te dar toda uma montagem do seu desenho, do seu peça, como ela deve ficar. Então, partindo aí já para a parte mais técnica, já falei um pouco sobre a introdução, o posicionamento de algumas linhas. Então vocês vão ter uma linha horizontal, que é uma linha sozinha no formato do horizonte, certo? Da esquerda para a direita. Uma linha vertical, correto? São os tipos de linhas. Uma linha inclinada, onde ela não faz ponto de encontro com nenhum. Uma linha paralela, que ela vai ser duas linhas horizontais, uma ao lado da outra, perpendicularmente ou paralelamente. Uma linha perpendicular, que é quando ela faz um toque a uma linha horizontal. E uma linha oblíqua, onde é uma linha inclinada em relação a uma linha horizontal. Temos os ângulos. Vocês vão encontrar aí bastante ângulos agudos, que são ângulos cuja a sua angulação é menor do que 90 graus. Então, se vocês olharem aqui, esse ângulo ele é menor do que 90 graus. Temos o ângulo reto, que é o ângulo que forma 90 graus em relação de uma linha a outra. Temos os ângulos obtusos, que são aqueles cuja angulação são maiores do que 90 graus. E os ângulos retos, ou os ângulos rasos, desculpem, são aqueles que formam angulação de 180 graus. Então estes são os principais ângulos que vocês têm que ter em mente. Toda vez que o ângulo for menor do que 90 graus, ele é um ângulo agudo. Toda vez que ele for um ângulo reto, ele é um ângulo de 90 graus. Toda vez que ele tiver mais do que 90 graus, ele é um ângulo obtuso. E o ângulo raso. Área e volume. Então, quando o objeto representa apenas duas dimensões, isto é, um comprimento e uma largura, o desenho geométrico que representa é um plano. Então temos a ideia aí de uma superfície, certo? Ideia de uma área, de uma superfície. E também quando o desenho representa três vistas, nós vamos ter a ideia de volume. Então essa aí é a diferença entre área e volume, correto? Para se medir a largura, vocês vão somar aqui, e o comprimento da superfície. E o volume. Os papéis para desenhos. Então vocês vão ter aí desenhos desenhados em vários formatos de papéis. Vamos ter o A0, o A1, A2, A3 e A4. O que já está no dia a dia de vocês aí, diariamente, é o A4. Ele tem 210 mm por 297. O A3 é 297 por 420. O A2 é 420 por 594. O A1 é 594 por 841. E a A0, que é a maior folha de todas, é 841 por 1189 mm.